Hoje eu vou fazer um teste aqui no meu novo PC Game. Eu vou testar o PC Game que eu montei. Vou testar aqui alguns jogos para a gente ver o desempenho desse PC em jogos. Para quem não viu o vídeo aí de montagem do meu PC Game, eu vou estar deixando aí nos cards. Você assiste aí depois que você ver esse vídeo aqui, você vai lá e assiste esse vídeo aí da montagem do meu PC Gamer. Vou estar fazendo então aí esses testes aí com alguns jogos que eu tenho instalado aqui pra gente ver aí o desempenho. A placa de vídeo que eu utilizo aqui é uma RX 580 de 8 GB da marca SJS. A caixa dela tá até ali atrás, ó. Ela foi adquirida lá no AliExpress. Essa placa de vídeo ela funciona, ela é boa, só que ela tava batendo temperaturas muito altas. Tava chegando aí 80, 85 graus, não sei se mais pessoas que tem essas placas de vídeo aí do AliExpress, em especial RX 580, se a temperatura chega a ser tão alta assim. O que acontece? Eu resolvi fazer a instalação de uma nova BIOS na placa de vídeo. Rapaziada, isso daí é meio arriscado. Eu tentei isso 3 vezes. Nas 3 vezes eu matei a placa de vídeo. Ela ficou totalmente sem dar vídeo. A minha sorte é que o meu processador era um Ryzen 7 5700G, ele tem vídeo integrado, então eu consegui entrar na máquina, né? Consegui dar o boot pelo vídeo integrado do processador e aí sim instalar novamente uma BIOS. Eu fui procurando BIOS, testando, e aí a quarta vez, né? Na quarta vez que eu fiz isso, 3 eu matei a placa, e na quarta vez eu consegui instalar uma BIOS aí na placa de vídeo que ficou filé. Assim, abaixou demais a temperatura, não perdi desempenho da placa e gostei bastante. E aí eu vou fazer hoje aí os testes aí com os jogos pra gente poder tá vendo aí e acompanhando como é que ficou a placa de vídeo e o desenvolvimento também do processador que leva essa placa de vídeo com folga. Eu já queria pedir para você tá deixando um like aí se você curte esse tipo de vídeo. E queria também pedir humildemente para você se inscrever aqui no meu canal, pois aqui eu posto conteúdo sobre PC Game, hardware e tecnologia, um conteúdo aí que vai te ajudar certamente aí, seja na montagem ou no upgrade aí do seu PC. Agora chega de papo e bora para os testes. Antes da gente ir para os testes aqui nos jogos, eu queria deixar algumas considerações para vocês poderem levar em conta aí. A temperatura externa aqui onde eu moro hoje são exatamente agora 4 horas da tarde, vai dar 4 horas da tarde. A temperatura tá 31 graus, tá bem quente mesmo. O gabinete aqui tá fechado, totalmente fechado. A única coisa que tá refrigerando lá é só as fãs que tem lá dentro mesmo. E a frente do meu gabinete, que é uma frente mesh, então dá um bom fluxo de ar lá dentro. Mas tá fechado o gabinete. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração é a questão aqui do software da AMD. Eu não mexi em nada, não fiz overclock na placa de vídeo, nada, só instalei o drive normal. Como vocês estão vendo aqui, o que eu tenho na máquina é o processador 5700G, as memórias, né, são 32 GB, 3200 de frequência aí, são 2 pentes de 16, e aqui a placa de vídeo, que é uma RX, né, 580 de 2048 SP. Então eu não mexi em nada aqui. O software está totalmente atualizado, ó, não tem mais atualização. Então não mexi em questão de overclock, nada disso. Então tá só instalado o drive e pronto. Outra coisa, o MSI Afterburner também eu não mexi em nada, tá tudo normal, não fiz overclock, não fiz curva de fan, nada do tipo. Só tá aqui do jeito que já veio já depois que eu instalei a placa já. Então vocês estão vendo aqui. Não alterei nada. A única coisa que eu configurei aqui dentro do MSI Afterburner foi a questão do monitoramento aqui, que é para a gente acompanhar aí os FPS e acompanhar aí a temperatura da GPU e da CPU. Beleza? Então vocês têm que levar isso em consideração. E a única coisa que foi alterada aqui na placa de vídeo foi a questão da BIOS, o GPU-Z, para a gente poder dar uma olhada bem rápida aqui. E eu vou explicar para vocês. Bom, a BIOS que eu tinha antes, que veio com a placa quando ela foi adquirida e chegou aqui para mim, final aqui era 01. Essa aqui que eu tô agora é final 02. Então, vocês estão vendo aqui o clock 1284 e a memória frequência, né, 1750. Então essa aqui é a BIOS que eu estou utilizando, que eu coloquei. Essa BIOS
não veio na placa, tá, pessoal? Como eu falei lá no começo do vídeo, eu matei essa placa 3 vezes tentando aí achar uma BIOS aí que desce para mim aí umas temperatura legal. E agora eu vou mostrar para vocês aqui os jogos que eu tenho aqui instalado. Eu tenho alguns jogos aqui instalado no PC. Outra coisa para vocês levar em consideração, tá? Não é tão importante, mas saibam que todos esses jogos que estão instalados aí estão tudo em HD, tá, pessoal? Tá em HD. Então pode acontecer no meio do jogo, não sei, ou aparecer algum carregamento, demorar um pouco. É pelo fato de estar em HD a instalação desses jogos. A única coisa que é instalada aqui em SSD são os meus programas de edição, né? O programa que está gravando agora, que é o OBS, e o Windows, que está lá dentro do SSD. Então eu tenho alguns jogos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir testar todos esses jogos para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Então vamos para os testes aí. O primeiro jogo que a gente vai testar aqui, pessoal, é Batman. Aguentando firme. Esse jogo aqui tá com preset, eu vou mostrar aqui para vocês tudo normal. Vou aqui na opção de gráfico, ó, tá em Full HD. Botei aqui tudo normal. Não vou mexer em nada disso aqui. Tá pegando aí mais ou menos 3 GB aí da memória de vídeo da placa. Essa parte aqui da NVIDIA aqui, acho que é para quem tem placa NVIDIA, não é o caso aqui. Então a configuração tá nessa aqui. Vamos ver aí como é que rola aí o desenrolar aí do jogo. Como vocês estão vendo ali, a placa de vídeo no momento não tá usando nada, tá ali 0%, 12%, 15%. A temperatura tá bem abaixo de 60 graus, que não ficava com a BIOS antiga que eu tava usando. Não ficava em torno aí de 80, 85 graus, então ficava uma temperatura bem alta mesmo. E o processador tá com folga. Tá utilizando ali 10%, 11%, 13% aí do processador, que não é nada. A temperatura do processador 60 graus, tá ótima essa temperatura. O clock ali da GPU ali, no caso da RX, tá ali variando entre 1200 e pouco ali, ó. Tá trabalhando com clockzinho alto. Se bem que essas placas de vídeo, pessoal, o clock delas é capadinho um pouco. Então o clock máximo dela é 1284. E ela tá trabalhando quase nisso daí. O vídeo ali a gente tá usando quase 4 GB. Eu queria achar aqui uma parte de combate aqui pra gente ver no jogo como é que fica. Mas tá bem travado aí nos 30 FPS. Tem gente que não gosta, né? Quanto mais FPS é melhor. Mas pra mim aqui, cara, 30 FPS jogando aqui tá bem jogável. Tá bem fluido. Não tem lag, não tem travamento, nem nada. Pra mim tá bem fluido aqui. Queria achar aqui uma parte de combate. Como vocês estão vendo, é isso. No Batman vai rodar desse jeito. 30 FPS. Bem jogável. Temperatura boa, abaixo de 55 graus. Tem hora que a placa de vídeo nem usa, cara. Fico de bobeira ali. Que não usa lá, bate 13%, então eu acho que dá pra eu jogar até um gráfico maior aqui. Eu vou arriscar botar no router aqui pra gente ver como é que vai ficar essa situação. Vamos botar aqui na alta. Joguei tudo aqui pra alta e vamos aplicar aqui pra ver como é que vai ficar. Deixa eu ver se aplicou mesmo. Aplicou. Agora a gente já tá rodando aqui tudo no alto. Agora a placa de vídeo já começou a usar um pouco mais, ó lá. Então a temperatura se mantém ali em 55 graus. Se mantém na mesma temperatura, abaixo dos 60 graus. O clock tá ali a mesma coisa. E a temperatura aí do processador 60 graus. Então Batman seria isso aqui, pessoal. Para quem quer jogar Batman com essa placa de vídeo aí tudo no alto, você vai conseguir rodar tranquilo. E com a temperatura boa aí, abaixo de 60 graus. Levando em consideração, como eu falei, a temperatura externa aqui tá 31 graus. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo que a gente vai testar aqui agora é Cyberpunk 2077. Vou mostrar aqui para vocês as configurações de vídeo e gráfico. Esse aqui é o preset que a gente tá utilizando. Tá tudo no alto, alto e médio. Então tá um preset bem bom aí, vamos se dizer assim, tá bem alto aí a questão gráfica. E vamos jogar aqui pra gente ver como é que tá o desempenho aí. Dá pra ver que o processador leva com folga essa placa de vídeo. E a temperatura tá batendo 70 graus ali no processador agora.
A memória RAM aí a gente tá utilizando aí em torno de 9 GB da memória RAM. E tá bem jogável aí, ó, tá 30, 32 FPS, mais ou menos, 30 FPS. E levando em consideração que o gráfico tá tudo no preset alto e médio. Então tá bem jogável. Se eu diminuir aqui os gráficos, né, diminuir aqui a qualidade gráfica, eu vou ter um ganho maior aqui de FPS. Mas eu priorizo a qualidade gráfica. 30 FPS pra mim é jogável para esse tipo de jogo. Bem jogável mesmo. Vou andar aqui pro meio do mato aqui para ver se tem uma queda bem brusca de FPS ou não. Não tem tanto, continua mantendo aí 30, 33 FPS. Pra mim, essa quantidade aqui de FPS é como se eu estivesse jogando no console. Então, tranquilo. E o gráfico tá bem bonito mesmo. Agora que deu uma quedinha ali pra 27, 28. Tá vendo? Deu uma queda aqui agora. E a temperatura se mantém bem abaixo aí dos 70 graus. 63 graus de temperatura aí na GPU para esse jogo tá ótimo. E a questão gráfica, ó, o gráfico tá bem bonito mesmo, a gente consegue ver aqui com detalhes o carro, tá vendo? O pneu do carro. Então o gráfico tá bem bonito, tá tudo no alto e médio. E esse é o desempenho que você vai ter aí no Cyberpunk. Pessoal, o próximo jogo que a gente vai testar aqui agora é Battlefield 5. Tá rodando aqui a 60 FPS. É um jogo que tá com gráfico até bonito. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a configuração aqui. Tá em 1920 por 1080p, né? Que é o HD no caso, 60 Hz. E esse aqui é o preset que tá aí configurado aí. Battlefield. O gráfico tá bem bonito. 60 FPS, bem jogável. Pra quem gosta de jogo aí de FPS, ó. Bem jogável mesmo. Nossa, quase matei ele. Vamos avançar com a tropa. Como vocês estão vendo ali, a placa de vídeo agora ela deu uma subida aí. Ela passou ali para 64 graus. Tá ótimo, porque quando eu botava esse jogo aqui com a BIOS antiga que veio nela, batia aqui 85, 86 graus. Então tá bem baixo para mim ainda a temperatura. O processador subiu muito a temperatura, não entendi porque subiu tanto assim, 73 graus, tá batendo ali, mas ainda assim, bem jogável. Vou matar uns caras ali pra gente avançar. Nossa, tomei um tiro. Vai acompanhando aí. Interessante ali também é a memória RAM. Eu tô utilizando aí no momento a memória RAM. Em torno aí de 11 GB de memória RAM tá sendo utilizada aí. O processador o processador ele não tá utilizando tanto, tá na casa aí de 32% do uso. E é interessante, ele consegue levar bem a placa de vídeo. A temperatura agora subiu um pouco mais, 67 graus. 50%, depois 100% de uso, depende. Vamos avançar aqui no jogo, mas tá jogável. Tá bem jogável esse jogo. Esse jogo ele é pesado. Esse jogo não é um jogo pesado, não é um jogo leve não. Essa cutscene agora. Botaram um canhão ali. Então ficou bem travado aí em 60 FPS. Achei bem jogável. O clock ele tá variando da placa de vídeo, ó, fica 1000, 1280. Então tá ali dando aquelas variadinhas. A VRAM ali tá usando pouco, né? Tá usando 2 GB e pouco, quase 3 GB. E o interessante é a frequência da memória da placa de vídeo, que fica ali travada em 1750, né? Então, assim, as temperaturas estão muito boas e tá bem jogável. Aqui tá 60 FPS, ó. Agora eu tô com um tanque aqui, ó. E o gráfico muito bonito mesmo. Então, pra quem quer jogar em Battlefield 5 aí, o próximo jogo que a gente vai testar esse aqui é Detroit. É um jogo de Android, né? As pessoas
compra Androids e tem Androids. É um jogo bem legal. Acessando a seção de opções. Vou mostrar aqui a questão aqui dos gráficos, como é que tá. Tá em tela cheia, tá vendo? Tá tudo no preset médio e algumas coisas no alto. E tá batendo aqui em torno aí de 30 FPS. E vamos jogar aqui um pouco aqui pra gente ver. Então a gente tá aqui com o jogo, ó. Esse jogo é bem legal, tá, pessoal? Ele tem uma história bem bonita. É dublada, é em português. Eu tô com um Android aqui. E aí eu tenho que tentar salvar uma garotinha, alguma coisa assim. Então é um jogo bem bacana. Eu gosto desse tipo de jogo. Tá todo em português. E aí a gente vê que esse jogo ele já demanda um pouco mais de memória RAM. Olha lá, eu tô utilizando ele 12 GB da minha memória RAM. Ele já utiliza um pouco mais. O processador tá sendo quase nada usado. Tá ali com 20% mais ou menos. A temperatura do processador também tá uma temperatura interessante, 61 graus. E ali ele tá batendo já o clock máximo ali, ó, 1284. Nesse jogo já pegou o clock máximo ali da placa de vídeo. E mesmo assim a temperatura tá se mantendo ali Capitão em Allen, 60 graus. Meu nome é e o uso tá aí 100%. Sou Android enviado da Cyberlife. O jogo é todo dublado, ó, é bem legal. Tá atirando em tudo que se o gráfico aqui tá bem bonito. Já acertou 2 dos tá meus no alto homens. e médio. Dá pra então, acertar ele, mas ele como tá eu falei, do terraço. se eu quisesse um ganho maior aqui de FPS, é só reduzir ali a qualidade gráfica. Eu teria um ganho maior de FPS. Mas para esse tipo de jogo, 30 FPS igual tá rodando aqui, super jogável, pra mim é ótimo. É como se eu estivesse jogando um console. Teve alguma experiência emocional recentemente? Então nesse jogo aqui, Detroit, você vai ter esse desempenho aí. Eu vou aqui nas opções. Opções gráficas desse jogo não tem muito o que fazer. As sombras ali já tá no máximo. Seria isso aqui mesmo, tá em 1920 por 1080. Então não tem muito o que fazer aqui não. A gente vê aí que tá travado nos 60 FPS. Eu vou aqui pro jogo aqui. O jogo tá tudo no máximo. Esse jogo é muito bonito, pessoal, muito bonito mesmo. Eu já zerei esse jogo, tá? Já zerei ele. Ele tem algumas DLC já. Que é do Super, aí tem mais personagens. Bem legal. A placa de vídeo ali tá em 0% de uso, não sei porquê. Mas a temperatura tá ali 54. A frequência da GPU tá bem baixa. Não chega nem a 1000. A memória RAM aqui tá usando 8 GB. É um jogo bem leve. Dragon Ball Z Kakarot é um jogo bem leve. Aqui pra mim 30 FPS nesse estilo de jogo. Top demais. Não tenho o que reclamar. Pra mim é bem jogado. E o gráfico tá impecável. Muito lindo o gráfico desse jogo. Ele a dublagem em inglês, né? Japonês, sei lá. É japonês. E a gente vê aqui as legendas. Agora começa aí o combate contra o Piccolo. Quando eu zerei, pessoal, eu jogava pelo controle, tá? Eu tô sem controle aqui. Tô jogando pelo teclado. O teclado e mouse é diferente. Vamos ver aqui. Vambora. Vamos lá. Tô conseguindo aqui uma média de 60 FPS nos combates. Os combates desse jogo é tudo assim, tá? A maioria dos combates desse jogo é assim mesmo. Nesse estilo aí, ó. Vou botar uns poderzinhos ali. E aí vocês vão acompanhando aí como é que tá trabalhando a nossa GPU aí. A nossa RX 580. 60 graus de temperatura. O clock agora deu uma subida, 1200 e pouco, já tá chegando aí no clock máximo. As fãs também, a placa de vídeo tá trabalhando um pouco mais. A gente já tá aí com 60% das ventoinhas aí. Caraca, agora eu tô vendo umas porradas aqui sinistras. Come on, Goku. Is that the best you can do? Quebrar o Piccolo agora, hein? E o processador, como a gente vê aí, o processador ele tá trabalhando bem, 10%, nem precisa, na verdade, não tá nem trabalhando. O processador não faz nem cosquinha nele esse jogo. A temperatura do processador ali, 60 graus, mais ou menos. Então é um jogo bem leve. Esse aqui é o desempenho que você vai ter aí com a RX 580 no Dragon Ball Kakarot, beleza? Então vamos pro próximo jogo aí.
E a frequência da VRAM aí tá em torno de 1750. Olha ele aí, a pauta aí, do dia. Foca nele, foca Isso aí nele, é o foca Maicon. nele, o Cara, é artilheiro craque. da UEFA A Champions ventoinha League. agora tá 50%, tá trabalhando bastante. E a gente tem aí Pra você 26% ligado na de EA uso Sports, aí imagens do ao processador, vivo do 65 Stamford graus, Bridge, aqui em esquentou um pouquinho o Londres. processador, mas bem frio Eu ainda. sou o Guga Villani e aqui ao Então, meu lado pra o você que quer comentarista jogar Caioba, FIFA, os Caio gráficos Ribeiro. tudo no talo, Hoje com a na sua RX tela, 580, vale 3 tranquilo. pontos. E Fase a de grupos temperatura da aí UEFA Champions na League. faixa aí de É Chelsea contra o 60 graus. Galatasaray. Vamos jogar aqui Vilani, um pouco, eu os tô com o dois teclado, times vão tá? entrar pra Teclado jogar eu não sério. sou tão Cada bom. ponto perdido dificulta a Maicon classificação. roubou. Pode partir, tem Bateu daí. espaço. Defesaço do goleiro. Defendeu o goleiro. Fecha Ó o técnico gol aí, ó. no mano a mano. Só de olho. Pode botar essa aí na Champions conta do League. goleirão, Vilani. A marcação falhou feio. Cruzamento do Rodrigo. Valverde tá aqui no Chelsea. Chelsea contratou ele. O Chelsea Zagueiro vem não é pro tão bom, não, ataque. hein? E tá bem Bola na jogável, cara. defesa, não dá certo Agora o bateu aí ataque. 75 FPS, ó. Falta Tá bem pro jogável. Galatasaray bater. Eu prefiro às vezes travar ali em 30 FPS, pra ser sincero. Pra mim já tá bem jogável 30 FPS, mas a gente pode deixar aí também destravar. O som da arquibancada é pra bater. Golaço. Gol! Vamos fazer um gol aí. Agora teve uma quedinha de FPS. ó. Placar aberto Mas no você vê começo aí, ó. do jogo. O gráfico tá bem bonito. Tudo no máximo. O cabelo do jogador até balança. E a temperatura aí, ó. 64, 65 graus. O clock ali atingiu o clock máximo dela. Agora teve uma queda nessa cutscene, né? É normal. Mas bem bonito o gráfico e bem jogável. Pra quem quer jogar FIFA 1 a 0. 23, Vai a RX recomeçar o 580 jogo. vai de boa aí. Você vai conseguir jogar tranquilo aí. E o 24 também. Acredito que o FIFA 24 é Intercepta a a mesma bola, coisa do acaba 23. com o Então ataque. vai conseguir rodar o FIFA 24 também. Então, esse foi o teste aí em alguns jogos que eu tenho aqui do meu novo PC Game, que é o Ryzen 7 5700G mais a RX 580 aí SJS. Esse teste que vocês viram aí do desempenho da placa de vídeo, do processador também. Lembrando que a placa de vídeo foi alterada a BIOS, tá? Não é a BIOS que veio com ela. Dá para alterar a BIOS. Se vocês tiverem interesse em alterar a BIOS da placa de vídeo de vocês, aí eu posso fazer um vídeo aqui explicando como eu fiz isso. Só que é um processo que você tem que fazer por conta em risco. Eu matei a placa 3 vezes. A minha sorte é que o meu processador ele tem vídeo integrado. Então, se você não tem uma placa de vídeo reserva aí, ou você não tem um processador com vídeo integrado, não mexa com isso, cara. Não mexa com isso, porque se der ruim, vai complicar. Você vai ter que passar sufoco aí para conseguir voltar a dar vida à sua placa de vídeo. Então, não recomendo você fazer isso, se você não tem um vídeo backup aí, vamos dizer assim. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí, pois ajuda muito aqui no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos testando mais jogos aí, eu vou estar fazendo aí uma parte 2. Posso trazer mais teste aí para vocês, porque eu tenho muito mais jogos aqui que eu não consegui testar, senão o vídeo já ia ficar maior do que já tá. Então não deu para testar todos os meus jogos aqui, todos que eu tenho. Então eu posso estar trazendo aí teste em mais jogos, ou num jogo específico aí que você queira. Eu posso estar fazendo também um vídeo aí, trazendo um teste aí dessa placa de vídeo, desse processador aí. Mais pra frente eu quero também fazer um vídeo aí testando todos esses jogos só com 5700G com gráfico integrado deles. Se vocês querem também esse vídeo, deixa um comentáriozinho aí embaixo aí, beleza? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça aí de entrar no meu grupo de oferta lá no Telegram, pois lá eu posto ofertas que vai te ajudar a economizar aí na montagem e no upgrade aí do seu PC Game. Eu te aguardo já no próximo vídeo do canal, que eu vou estar deixando aí na tela final.